Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Versículo 2, capítulo 17, que vai narrar: os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão. Esse é o capítulo 2 de Romanos, versículo 17. Mas, se tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furta, tu que diz que não se deve cometer adultério e adulteras, tu que abomina os ídolos e rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão será reputada como circunciso? E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, julgará a ti com que a letra, e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é o interiormente, e circunciso é a adoração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vou voltar à leitura. Os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão, porque os judeus eles não estão mais obedecendo
a lei de Moisés, eles abandonaram a lei de Moisés. Mas tu és chamado judeus e repousa na lei e te gloria em Deus. Ele repousa na lei de Moisés, porque eles aprenderam, né? Os judeus que eram o povo da tribo de Judá. Né? Aqui é Romanos 2, capítulo 17, que diz: mas se tu és chamado judeus, é da tribo de Judá, e repousa na lei de Moisés, e te gloria em Deus, e conhece a vontade de Deus, né, e a aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei de Moisés, e confia que és guia de cego, né? Porque guia de cego, eu vou explicar. E confia que és guia dos cegos, luz que estão em trevas, eles pensam isso, que é guia de cegos, né? Porque estão guiando outro cego. Eles não entendem da lei de Cristo, eles ouviram a lei de Cristo, mas eles querem estar dentro da lei de Moisés e não obedecem ela, né? Porque esse judeu aí, o povo israelita e tantos outros, está fazendo tudo quanto não presta. Eu já li no outro vídeo que eles fazem tudo quanto não presta, né? Tá lá, que é fazendo tudo errado. Então, eles fazem tudo que não presta. Os judeus, os gregos, os outros, os israelitas e todas as outras, que estão fazendo tudo quanto não presta. E Cristo veio, introduziu a sua lei, e eles estão recebendo essas admoestações aqui, por conta que eles confiam, né? Eles confiam e são guia cego. E eles guiam outros cegos, que estão em trevas, está cego também, está no escuro. Porque eles estão seguindo doutrina de homem, mandamento de homem, não a lei de Deus, de Cristo, nem os mandamentos de Cristo. Eles aprenderam através da lei de Moisés, mas também não estão seguindo ela mais. Eles estão se prostituindo, estão roubando, matando, fazem tudo quanto não presta, né? E eles são instruidor dos nécios, das pessoas que não sabem, né? Ele instrui, são mestres de criança, esse povo aí, esse judeu aí, que aprenderam a lei de Moisés e não praticam, estão fazendo a sua própria lei, né? Seu próprio mandamento, que eles sabem tudo que tem dentro da lei, é o que está dizendo aqui, né? Sabe tudo que tem dentro da lei de Moisés, só que não estão praticando, eles estão praticando o que vem pela mente deles. Eles são falsos pastores, são guia cegos, guiando outros cegos, né? Está aqui no capítulo 19 de Romanos. Confia que és guia cego, luz do que estão em trevas. Eles são cegos e querem guiar os que estão nas trevas. Eles são guia cegos e querem guiar os que estão nas trevas. Se eles são cegos, como é que vão enxergar, né? Instrutor dos nécios, mestre de criança. Criança não entende nada. Por isso que eles são mestres de criança, né? E falar para uma criança é nada, porque não tem entendimento nenhum ainda. Que tem na lei de Moisés, a forma da ciência e da verdade, né? Tu, pois, quem ensina a outro, eles ensinam. Ensina a outrem, não te ensina a eles mesmos, que está na lei de Moisés. Que eu vou citar a partir de agora, né? Está na lei de Moisés, só que eles não estão cumprindo, porque eles estão seguindo as suas próprias intuição, estão seguindo os seus próprios mandamentos, as suas próprias leis. Ele não está seguindo a lei que Deus deu a ele, né? E tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que prega que não deve furtar, está na lei de Moisés, que não deve furtar, mas eles estão furtando, né? Os israelitas, os das tribos de Judá e muitos outros, 90%, que era povo de Deus, que Deus mandou, que Deus deu a Cristo para resgatar, que eles não quis. Então, está dizendo a ele, tu que prega, eles pregam isso. É como no
dias de hoje, né? Os pastores falsos hoje, dentro das falsas igrejas de hoje, ele não diz que não é para roubar, mas eles são os principais ladrões, os pastores falsos, né? Eles pregam que não é para roubar, mas eles, pastores falsos, dessas falsas igrejas de hoje, eles são os principais ladrões. Ladrões de consciência do povo que está ali na igreja, pensando que está recebendo a verdade, e eles estão enganando. É o que está acontecendo nesse tempo aqui, com esses pastores aqui. Tu que pregas que não se deve furtar, e furta. Isso já vem desde longe, desde Isaías, que Isaías fala. Isaías 56:11 diz, né? E estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, cada um prega para a sua própria ganância. São esses aqui também. São esses pastores de hoje, falsos pastores de hoje, dentro das suas falsas igrejas que eles criam, para enganar o povo, para roubar o povo. Então aqui já está falando dele, ó. Tu, pois, está falando para os judeus, né, que era povo de Deus, que cada um quiseram fazer sua própria igreja, botar o nome do seu ídolo lá e pregando e comendo o dízimo do povo, roubando, tudo isso. Pregando doutrina deles mesmos e não de Deus, da lei de Moisés. Aqui está falando é da lei de Moisés, né, que serve para nós também nos dias de hoje, com a diferença. Furtar aqui, né, você já pensar em furtar, você já roubou, né? É diferente daqui. E ele, que Deus está mandando dizer a ele assim: tu que pregas para os judeus, né? Tu que prega que não se deve furtar, mas furta. Isso é no tempo lá atrás, antes de Cristo, né? E nos dias de hoje, os falsos pastores fazem essas coisas. Prega que não é para furtar e é o que mais rouba, né? Se ele não rouba em dinheiro, mas rouba a consciência do povo, né? São esses pastores. E vem mais, vem mais. Tu que diz, porque eles estão na lei de Moisés, aqui está falando da lei de Moisés, não é da lei de Cristo. Tu que diz que não se deve cometer adultério e adultera. Porque todo o povo que se apartou da lei de Moisés, eles entendem dessa lei, eles estão pregando, mas estão fazendo o que não deve. Por isso que Deus enviou Cristo para resgatá-lo. Estava fazendo essas coisas, só que eles não quiseram, né? Preferiram matar Cristo, não aceitando a nova doutrina, o novo mandamento. Não quiseram. E eles falam, Deus está dizendo com ele: tu que está dizendo que não é para furtar, tu furta. Tu que está ensinando, eles estão ensinando essas coisas, porque eles têm na mente dele a lei de Moisés. Mas eles são os pastores, né? São pastores nesse tempo aí. Está falando dos pastores da época, já, né? Tu que diz que não se deve cometer adultério, está cometendo adultério. Nos dias de hoje também. Os falsos pastores, os membros das igrejas falsas fazem isso, né? Que prega que não deve adulterar, também adultera. Tu que abomina os ídolos, que eram da lei de Moisés. Deus, todo o mandamento da lei de Moisés é para não adorar ídolos, estátua, deuses, né? Está dizendo aqui que abomina os ídolos e rouba os templos. Rouba, né? Que na lei de Moisés não se pode adorar os ídolos, nem tão pouco nos dias de hoje, né? Esses santos de hoje, dentro dessas igrejas de santo de hoje, de santa, é abominação a Deus, né? O povo aqui não quer entender essas coisas. Tu, né? Tu que te glorias na lei, se gloria na lei de Moisés, esses pregadores aí, né? Eles se gloriam na lei e desonram a Deus pelas transgressões da lei, né? Eles se gloriam na lei, quer dizer, eles pregam a lei para os outros, né? E faz pior o que a lei manda. São esses pastores desse tempo aqui. Já nos dias de hoje ainda é muito pior ainda. É muito pior, né? Tem a igreja que é cheia de ídolo, de santo. É santa fulana de tal, santo fulano de tal, né?
Deus abomina essa coisa. Os pastores roubam, enganam, adulteram, matam, enganam, mentem. Fazem tudo que era na lei de Moisés, eles fazem o contrário. Tanto nesse tempo aqui, como nos dias de hoje. Porque a legião do mal criou a religião, e a religião, né, os homens que se concederam dentro da religião inventaram suas próprias igrejas para enganar o povo, não enganar a Deus, enganar o povo, roubar o povo. Né? E ele está dizendo, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pelas suas transgressões na própria lei. Na lei de Moisés ele não rouba, ele rouba. Não adultera, ele adultera. Não mata, eles matam. Não mente, eles mentem. Né? Tudo isso eles fazem, mesmo pregando a lei. É como nos dias de hoje também. Né? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Né? Então, todos os pastores falsos dos dias de hoje, das falsas igrejas dos dias de hoje, eles vivem blasfemando contra Deus. Né? Porque eles estão seguindo outra lei, e não a lei de Cristo. Eles estão seguindo outra doutrina, doutrina dos seus pensamentos, e não a doutrina de Cristo. Eles estão autorizando o mandamento, não os mandamentos de Cristo, mas os seus próprios mandamentos, dentro das suas próprias falsas igrejas que eles criou pela legião do mal, pela legião de Satanás. Não quero ofender a ninguém, né? Presta atenção na leitura, né? Presta atenção no que Deus está falando para com esse povo já antigo aqui, e isso é tudo para hoje também, né? Então presta atenção para vocês me dizer que esse velho está me julgando. Que julgando que nada, eu estou falando a verdade para vocês. Mentaliza, raciocina, entende o que é que Deus está dizendo. Corre, foge desses falsos pastores, foge dessas falsas igrejas, fuja desse santo falsificado feito pela mão do homem, dessas igrejas criadas pelo homem, das doutrinas de homem, mandamentos de homem, e segue o que Deus está mandando. Como é que vocês querem ter vida eterna se vocês não querem seguir a Deus, querem seguir os homens? Né? O pastor diz, olha, você tem que ser assim, assim, assim. Você feito uma bestalhada, vai comer o que ele diz, em vez de comer o que Deus manda. Vai comer o que o homem manda. Por isso que eles se perderam lá atrás. Foram para a legião do mal porque acreditou na palavra do homem e não na palavra de Deus. E Deus diz, maldito o homem que confia no homem. E vocês que estão dentro das falsas igrejas, com esses falsos pastores de hoje, vocês estão acreditando nele em vez de acreditar em Deus. Não estou julgando vocês. É a palavra de Deus que está julgando vocês. Basta vocês entender, basta vocês mentalizar, basta vocês raciocinar, né? E tentar entender. Peça um discernimento a Deus para que vocês entendam essas coisas. Vamos continuar. Então esse povo, assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado, pela causa desses pastores aí, né? Que se diz de Deus e está fazendo tudo errado, como nos dias de hoje, né? Eles têm a lei de Moisés e fazem tudo errado, é que nos dias de hoje. Eles têm a lei de Cristo, mas eles querem pregar a lei de Moisés, mas não cumprem a lei de Moisés, né? Para eles só interessa só o dízimo, e o resto nada, não interessa mais. Para eles só interessa o dízimo porque é rentável, né? Aí eles querem ser de Deus, não pode. Nem eles são de Deus, nem são os seus membros, que estão dentro dessas igrejas falsas, são de Deus. Por que não são de Deus? Porque está compactuando com o falso pastor, com a falsa doutrina,
como faço os mandamentos, né? E te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão, assim, pois vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardar, se eles guardassem, né, a circuncisão, como Deus deu a eles, nesse tempo passado aí, né, era proveitosa se guardasse a lei de Moisés também. Mas se tu és transgressor da lei de Moisés, né, é transgressor na tua circuncisão, tem se tornado incircunciso, porque eles receberam o mandamento de Deus, mas não cumprem, né? Mas não cumprem. Mesma coisa é nós no dia de hoje. Se nós recebemos a doutrina, né, verdadeira de Cristo, o verdadeiro mandamento de Cristo, e nós não tivemos fé nesse mandamento, porque a fé é obedecer aos mandamentos que Deus nos deu. Essa é a fé de Deus. É obedecer o que Ele manda. Se nós não obedecemos, somos transgressores, estamos perdidos, como eles aqui estão, né? Eles estão perdidos, né? O povo israelita, o povo judeu e todos os outros, né? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, né? Caso ele seja incircunciso, mas guardar, não precisa. Ele está falando aqui ainda da lei de Moisés, porque na lei de Cristo não tem circuncisão. Aí Paulo está dizendo aqui que, ó, se vocês, esses que não querem, que são desobedientes aí, né, que tem a lei de Moisés, não segue, faz tudo o contrário e são circuncisos, aí Paulo está dizendo, olha, se vocês fossem incircuncisos, está falando para ele, se vocês fossem incircuncisos, guardando os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não seria reputada como circuncisão, né? Eles eram incircuncisos, mas guardavam a lei tudo direito, fazia tudo que a lei manda, né? Então não seria reputado como circunciso. Mas como eles não guardam a lei, eles têm a lei, mas não guardam, eles são reputados como incircuncisos e não circuncisos, porque eles são circuncidados, mas não obedecem, né? E a incircuncisão que por natureza porque natureza o é, se cumpre a lei de Moisés, julgará a ti que com a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Vamos entender esse versículo. E a incircuncisão, que por natureza o é, a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julga a ti, que com a letra e a circuncisão és transgressor. Então, aquele que é incircunciso por natureza e crê na lei, né, faz o que a lei manda, se cumpre, né, cumpre a lei, ele julga a esses que são circuncisos e transgressor, né? O povo que é incircunciso, né, por natureza, e a incircuncisão que por natureza o é, esse povo que é incircunciso, e se cumpre a lei de Moisés, né, julgará a esses que são circuncisos, né, com a letra, que a letra é a lei de Moisés, e a circuncisão é transgressor da lei. Ele, o que é circunciso, faz mais do que os que têm a lei e os que são circuncidados. Por isso que hoje, na lei de Cristo, a circuncisão é crer, é acreditar na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo e segui-lo. Essa é a nossa circuncisão, a circuncisão do cristão, porque
vai reter a doutrina de Cristo e os mandamentos em seu coração. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu aquele, o que é interiormente circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, se os judeus, aquele judeu que interiormente é circunciso, é de coração, que é aceitando a nova lei, a nova doutrina, de coração, no espírito, e não na letra, que é a letra está falando da lei de Moisés, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, para nós hoje, a circuncisão é ter no coração, no espírito, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Que a lei de Moisés é a lei da pedra, a lei que mata, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 13, que vai narrar o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Isso é Romanos capítulo 3, versículo 1, o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Que vantagem, pois, tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido, primeiramente porque lhe fora confiado os oráculos de Deus, pois que, se algum foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Está falando para os judeus circuncidado, Que vantagem tem o judeu que foi, circuncidado? Qual é a vantagem do judeu que foi circuncidado, Em todo sentido, primeiramente porque foram confiados a ele, Ele foi circuncidado, foi dado a lei, confiado os mandamentos para esse povo, por Deus. Pois que, se eles fossem alguns, porque não foi todos, foram só 90% que foram para a legião do mal, alguns não foram. Se alguns foram infiéis, que foram infiéis, vai anular a fidelidade de Deus? Não vai. Eles mesmo sem querer aceitar o que Deus mandou eles fazer, não vai anular a fidelidade de Deus, pela sua infidelidade. Não vai, Ele não aceita, a fidelidade, o mandamento de Deus, pela infidelidade deles, não vai anular a fidelidade de Deus. É isso que quer dizer. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, que é o que eles estão sendo, os israelitas, o povo maior da tribo de Judá, que é o mais mentiroso, o mais sem vergonha, o mais rebelde, é o povo da tribo de Judá, que é o judeu aí nessa época. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro. De modo nenhum, eles, Vou voltar aqui que é para poder entender. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade, esses que foram infiéis, a infidelidade deles vai anular a fidelidade de Deus? Não vai, De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso, são eles que foram infiéis, mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras
e venças quando fores julgado, né? Se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, de que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Não é, né? Claro que não é. Falo como homem, isso é Paulo falando, né? Ele está dizendo, né? Se a nossa injustiça, se os pecados, nossos pecados, prova a justiça, né, de Deus, de que diremos, né? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Não é, né? Porque se você é pecador, você vai pagar, não adianta, não adianta. Não adianta você estar dando uma de bonzinho e fazendo coisa errada. Você vai se perder da mesma. É isso que ele quer dizer com isso aí. De modo nenhum, do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador. Né? Paulo está dizendo que se ele, mentindo para esse povo, né, mentiu em abundância, mas a verdade de Deus para a sua glória, né, porque sou ainda julgado como pecador. Mesmo ele fazendo essas coisas em favor de Deus, ele vai ser julgado como pecador. Por quê? Porque ele está mentindo, né? É como os pastores de hoje, eles estão fazendo essas coisas, mentindo em nome de Deus, mentindo em nome da palavra de Deus para enganar o povo. Então, todos esses pastores que fazem é pecador e ele não tem direito à vida eterna. Esse aí que é o versículo. E porque dizemos, façamos o mal para que venha o bem, né? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos a condenação dos quais é justa. Por que ele está falando isso? Porque eles são transgressores, né? E a condenação dele é justa. Por quê? É justa. Porque eles são desobedientes a Deus. Eles não querem seguir o mandamento que Deus mandou eles fazerem. Eles nem cumpriram anteriormente e nem querem cumprir agora. Então, porque não dizemos façamos o mal para que venha o bem. Olha, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, né, dizendo de Paulo, que dizemos que a condenação dos quais é justa. Está dizendo isso por Paulo, porque são condenados mesmo, né? E essa condenação é justa, porque eles são transgressores de Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos os homens estão debaixo do pecado. Como falei no vídeo anterior, que não há um aqui na terra que não peque, né? Todos os homens estão debaixo do pecado. Então, no último dia, mesmo nós, sendo de Deus, nós vai ter um pequeno julgamento, né? Nós não vai ser misturado com os cabritos, mas, junto com as ovelhas, nós teremos um julgamento que é para esse mínimo pecado que cometemos, através da concupiscência, né? Através da concupiscência. Pois que somos melhores do que eles, né? Pois que somos melhores do que ele. De que maneira? De maneira nenhuma somos melhores, pois já demonstramos que tanto o judeu como o grego, todos estão debaixo do pecado, né? Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Então, né, por mais que você pratique o bem, por mais que você pratique a bondade, por mais que você pratique o amor, Deus diz, manda Paulo dizer, que não há justo, não sequer um. Porque sempre cometemos pecado, mesmo estamos em Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os que se extraviaram juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só.
né? Mas ele está falando aqui do povo judeu, né? Está falando do povo judeu, que não tem que entenda do judeu, do povo israelita, quando Cristo deu a sua nova doutrina, a sua nova lei. Então ele está dizendo, né? Olha, como está escrito, não há nem sequer um justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eles não estão buscando a Deus, eles estão buscando a legião do mal. Todos se extraviaram, está falando do povo israelita, do povo judeu e de todas as outras tribos, que foi dado a Cristo para resgate. Ele está dizendo aqui, Paulo falando, está dizendo que todos abandonaram a lei de Moisés. Eles entendem da lei de Moisés, mas não querem saber. São todos transgressores, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sol. Está falando do povo israelita, está falando do povo que era de Deus, que era a herança de Deus, porque os outros já eram da legião do mal. Está falando do povo da herança de Deus, não está falando dos outros. Essa narrativa aqui é para eles, para o povo que Deus deu para Cristo resgatar. Então ele está dizendo, todos se extraviaram, foram para a legião do mal, abandonaram a legião de Deus, foram para a legião do mal. E eles entendem a lei que Deus deu para eles, mas eles não querem nem a lei de Deus, que foi dada por Moisés, e nem tampouco a lei de Cristo, que foi dada por Deus também, para os dias de Cristo para cá, até os dias de hoje. Eles não aceitaram e nem aceitam, né? Então, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Eles lá, não tem um mais. Não todos, não é todo não, 90%. É os 90% que foram para a legião do mal. O povo que era a herança de Deus, que Deus deu para Cristo resgatar e não conseguiu, né? Que estão na legião do mal, na legião de Satanás. Não faz o bem, não há sequer um que faça, esses que se desviaram. As suas gargantas é um sepulcro aberto, com as suas línguas trata enganosamente, peçonha de áspide estão debaixo do seu lábio. Esse povo aí, não é para isso, serve também para os falsos pastores de hoje, que estão nas falsas igrejas hoje. É a mesma coisa, porque eles evoluíram depois. Os que não quiseram aceitar a doutrina, a igreja de Deus, a doutrina de Cristo, que é a igreja de Deus, eles não aceitaram. Então o que é que eles são? Todos se extraviaram. Esse povo aqui, que são extraviados, era o povo israelita rebelde, era o povo da tribo de Judá rebelde, e as outras tribos gentil conviviam com ele. Esse povo se extraviaram, eles foram atrás da palavra do homem e deixaram a palavra de Deus. Como eu li anteriormente, eles são necios, são adulterador, são roubador, enganoso, mentiroso, né? Esse povo é um povo de Deus, são herança de Deus, né? Foi morrendo e foi gerando outro, mas são da mesma linhagem, é herança de Deus. E Deus deu esse povo para Cristo resgatar. Era povo que eram, eles estão na legião do mal. Muitos profetas Deus enviou para resgatar esse povo, mas ele não quis. Até Malaquias foi lá reclamar com ele, porque eles se tornaram pastores, né? Construíram seus templos e estão pegando o dízimo do povo. Já lá atrás, antes de Cristo chegar, eles já estavam fazendo isso. Quando Cristo vem, eles continuam, eles não pararam não, né? Continuaram com suas igrejas de ídolo, né? Como eu já li anteriormente, nesse vídeo aqui, no outro vídeo anterior a esse, né? De Romanos 2, 1 e 2, e agora eu estou no 3, tudo isso
são povos que foram herança de Deus. Era povo de Deus, povo obediente a Deus, mas eles foram atrás da palavra do homem e não seguiram a palavra de Deus, e eles se extraviaram por conta disso. A legião do mal tomou conta deles, né? A legião do mal venceu a primeira geração de Deus e venceu também a Cristo. A legião do mal venceu Cristo, porque a legião do mal fez com que Cristo fosse crucificado. E Deus sabia que isso ia acontecer, mandou, Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Deus sabe que tudo isso que está acontecendo hoje, Deus sabe, mas o propósito de Deus é que nós que estamos na legião do mal, estejamos combatendo, perdão que eu falei errado, nós que estamos na legião do bem, né? O propósito de Deus é de nós que estamos na legião do bem, vencer a legião do mal, porque senão não tem propósito de Deus nenhum nessa vida. Deus fez a primeira criação e Deus perdeu para a legião do mal, né? Deus resgatou um povo para ele, uma herança, um povo, Deus pegou um povo para si e Deus perdeu para a legião do mal. Até Cristo, Deus perdeu para a legião do mal, porque a legião do mal venceu e mandou crucificar o Filho de Deus. Não foi o povo, foi a legião do mal. Eles não quiseram aceitar porque eles estão seguindo a legião do mal, a legião de Satanás. A legião, depois de Cristo, a legião do mal cria a religião, e a religião hoje está exorbitante, com milhares de igrejas falsas, milhares de pastores falsificados que fazem teologia diabólica para enganar o povo, falando de Deus com falsidade, enganando o povo como está aqui. Esse povo de hoje, das falsas igrejas, os pastores da teologia, estão extraviados, né? Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. São esses pastores de hoje, dentro dessas falsas igrejas. São pastores inúteis, são todos extraviados, porque eles não estão seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo verdadeiro, que é a igreja de Deus verdadeira. Mas não, eles criaram as suas igrejas falsas, se tornaram pastores falsos, porque o nosso pastor da verdadeira igreja é Cristo, né? Entenderam? É isso, eu não quero ofender vocês, ninguém, eu não quero ofender. Basta você raciocinar, mentalizar e entender a palavra que Deus está exortando a todos nós, né? Isso é na época lá atrás, isso aqui, mas é para nós hoje, porque está acontecendo da mesma forma, não resta dúvida, né? Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem não só sequer. Mas isso é no tempo do povo que foi dado para Cristo, é esse povo. Não está falando dos outros, porque os outros já são extraviados, né? Não está falando dos outros, não. Está falando do povo que era de Deus, do povo que era herança de Deus. Esse povo foi quem se extraviaram, né? Juntamente se fizeram inúteis, uns 90%, porque não foram todos. Muitos depois, quando Cristo veio, retornaram e voltaram também, né? Como está escrito, eles vieram para Cristo e depois voltaram quando estavam. Mas muitos permaneceram, se converteram e ficaram, né? Mas a maioria, os 90%, continuam lá no outro lado, na legião do mal. Todos esses se extraviaram, era povo de Deus, né? Eram os povos que seguiram a Deus na lei de Moisés. Quando Cristo veio, não aceitou a mudança, né? Então, juntamente se fizeram inúteis, ele e os outros, e junto com os outros, que não há sequer um que faça o bem. Como eu li aqui, são adultérios, são roubadores, enganadores, julga erroneamente, julga o certo pelo errado, o errado pelo certo, né? Todo esse povo fazia essas coisas.
Não tem um sequer, né, do povo que era de Deus que faça o bem. Todos eles são maus. Não é os que já é da legião do mal, não, entendam. É o povo que era a herança de Deus. Os israelitas, os judeus e em todas as outras tribos. Seus sacerdotes, seus anciãos, não foram todos, 90%. Né? Entendeu? Seguindo. A sua garganta, esse povo aí que se tornaram pastores, né? Que estão pegando o dízimo do povo em vez de dar de comer as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os sacerdotes, os anciãos não dão, estão pegando para ele, roubando, né? Porque criaram seus novos templos, né? Botaram seus ídolos lá e eles estão fazendo isso, não querem aceitar, querem fazer do jeito deles. Então, a garganta desse povo está falando para eles, como também para esses pastores de hoje. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo do seu lábio. Esse povo que estão pregando contrário, né, à doutrina de Cristo, nesse tempo aí, né, nesse tempo aqui. E nos dias de hoje também, os pastores de hoje são assim também. A sua garganta, os pastores falsos de hoje, dentro das falsas igrejas, são sepulcro aberto, né? A sua língua trata o povo, seus membros, enganosamente, para roubar a consciência, né? Inventa campanha, cobra dízimo, faz santa ceia para arrecadar mais, faz propósito para ganhar dinheiro, faz jejum para ganhar dinheiro, tudo isso são a garganta desse povo. Ele fala, né, de Deus, né, mas a garganta dele trata enganosamente. São a peçonha de áspide que está debaixo dos seus lábios. Né. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Né. Esses pastores de hoje, falsos, nas falsas igrejas. Eu não quero ofender a ninguém não, gente. Não quero. Presta atenção no que eu estou lendo. Mentalize, raciocine. Né? Eu não estou falando isso nem para os pastores não, é para os membros dessas falsas igrejas. Porque os pastores sabem essas coisas aqui. Os membros é quem não sabe. Por quê? Eles não lêem a Bíblia. Os membros dessas igrejas falsas, que vivem comendo a cunha desses pastores falsos aí, eles não sabem, eles estão inocentes. Né? Mas, como eles estão de concorde com esses pastores, eles são diabólicos também, porque está dando apoio à mentira. E quando você chega para falar a verdade para ele, é capaz de dar na pessoa. Né? Então eles fazem parte da legião do mal também, os membros. Eu estou falando isso aqui para esses povos, membros da igreja falsificada. Né? É por isso, meus irmãos, que compartilhem esses vídeos, que era para aqueles que não têm essa verdade, veja a verdade. Né? Os seus pés são ligeiros, os pés desses pastores são ligeiros para derramar sangue. Né? Nos seus caminhos há instrução e miséria. Por que a instrução? Porque eles pregam mentira. Eles tiram dos coitadinhos dentro das igrejas, os bichinhos já estão passando fome, e eles tiram o último centavo que ele tem para deixar essa pessoa na miséria. Né? E não conheceram o caminho da paz. Né? Esse povo está falando, essa pregação aqui serve para hoje, mas está falando para esse povo atrás aí, dessas igrejas falsificadas que eles criaram nesse tempo aí, antes de Cristo para até Cristo. Né? Quando Cristo veio, está falando para eles. Né? E serve para os falsos pastores da falsa igreja dos dias de hoje. Né? Não conheceram eles, não quiseram conhecer o caminho da paz, que é a doutrina de Cristo, que é o mandamento de Cristo, que é a igreja de Deus. Ele não quer. Né?
Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há. Esse povo aí, que eram de Deus, se tornaram rebeldes, né? Essas coisas aqui é para eles, não é para os outros que é da legião do mal. É para o povo que é a herança de Deus. Esses ensinamentos são para eles, né? Para o povo israelita, o povo judeu e todas as tribos, o povo que era a herança de Deus. O povo que Deus deu a Cristo para que ele resgatasse. Eles não quiseram, não aceitaram. Não quiseram conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É porque ele mata, ele rouba, ele adultera, ele prostitui, faz tudo quanto não presta. Abandona. E eles tendem a lei de Moisés, mas não fazem isso. É como nos dias de hoje, né? Como nos dias de hoje. Muitos têm essa sabedoria, mas não querem aceitar. Querem viver bebendo, farrando, se prostituindo. Muitos deles sabem, muitos. Né? E quando a gente chega para esse tipo de gente, para dizer a verdade, eles querem nos matar também, como mataram Cristo antigamente. Do mesmo jeito é hoje. Né? Se nós se fizermos como Cristo, que é o nosso dever. Né? Quando Cristo morreu na cruz, foi pela igreja, que é o seu mandamento e a sua doutrina. Se nós pegar a igreja para dar a esse povo, ele vai fazer o que fizeram com Cristo. Eles são judeus, se tornam judeus. Né? E matam a nós, porque estamos falando da verdade para eles, não querem aceitar. E se a gente começar a falar, morre, apanha. Né? Por quê? Eles preferem a voz do homem do que a voz de Deus. Né? Os pastores, eles querem seguir a voz do pastor, mas não querem seguir a voz de Deus, a verdadeira. Porque se eles próprios que estão dentro da igreja falsa, ouvindo a voz do pastor, mas se quando ele chegar em casa for refletir na palavra de Deus, ele vai descobrir que onde ele está, não está recebendo doutrina de Deus, que eles não estão na igreja de Deus, mas na igreja de Satanás. Basta entender a leitura. Né? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Vou ler de novo para vocês. Ora, nós, os de Deus, os que aceitaram a doutrina de Cristo, nós sabemos que tudo o que a lei diz, a lei de Moisés diz, aos que estão debaixo da lei, eles que estão debaixo da lei, o diz, né? Para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus, se eles ouvirem essas coisas. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado. Isso é da lei de Moisés. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei de Moisés foi dada para esse povo, para que o povo conhecesse o pecado. Já a lei de Deus é você saber do pecado e ser perdoado e salvo, ter vida eterna. É diferente da lei de Moisés. A lei de Moisés é para que o povo saiba o que é o pecado. Por isso que tem lá os 10 mandamentos, né, na lei de Moisés. Para que eles saibam que matar é pecado, que roubar é pecado, que adulterar é pecado, né, que se prostituir é pecado, ficar homem com homem é pecado, ficar mulher com mulher é pecado, e etc, e etc. Né? Isso aí está facílimo, né? Porquanto pelas obras da lei de Moisés nenhum homem será justificado
diante dele, de quem? De Deus ou de Cristo. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, a lei de Moisés. Em Romanos 3, versículo 21, a justificação pela fé em Jesus Cristo. É aqui que vai entrar a lei de Cristo para justificar todo o povo, toda a humanidade. Tanto o povo que era de Deus, tanto o povo que não era de Deus e todos os gentios no seguimento depois de Cristo. É isso que a gente vai tratar agora em Romanos capítulo 3, versículo 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Que justificação pela fé é essa em Cristo? Que justificação é essa? A fé é a obediência a toda a doutrina de Cristo, a todos os mandamentos de Cristo, dado por seu Pai, Deus, para nós. Agora é para nós. E para o povo da época que Cristo está. A fé que vem agora, a justificação da fé, é a obediência à igreja. A fé é a obediência com puro amor sincero. A fé é a obediência à igreja. Que igreja? A igreja de Deus, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo dados pelo seu Pai, que é Deus. Essa é a igreja de Deus. Essa é a fé. Porque a fé não é você dizer assim: eu tenho fé, eu acredito em Cristo, eu acredito em Jesus. Mas bebe, se prostitui, adultera, mata, rouba, engana, mente, etc, e etc. Então que fé é essa que você tem se você faz essas coisas? Então a fé pura é não fazer nada contrário a Deus. Essa é a fé para nós e a fé de Deus em nós. Essa é a fé, a obediência, para que nós não sejamos mortos para Deus. Vamos ler Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Aí daqui por diante não tem grego, não tem judeu, não tem israelita, não tem gentil, não tem fariseu, não tem amorreu, não tem perizeu, não tem nenhum desses povos antigos aí. É para todos, é para todos, Mas agora sem lei, sem a lei de Moisés. Mas agora sem lei, sem a lei de Moisés, tem se manifestado a justiça de Deus, e atestada pela lei e pelos profetas. Sem a lei de Moisés, que são atestadas pela lei de Moisés e pelos profetas que deram a lei. Isto é a justiça de Deus, que é. A lei mostra os pecados, O pecado é a justiça que Deus não quer que nós cometemos. Que é a justiça não, a injustiça que nós cometemos. Esse
Esse é o pecado, é a injustiça que Deus quer que nós cometemos, que nós fiquemos na justiça, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Que fé é essa em Jesus Cristo? Que fé é essa em Jesus Cristo? Né? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos que creem. Que fé é essa que a gente vai ter que crer? A igreja de Deus, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, para que nós obedeçamos. Né? Para que nós obedecemos. Para que nós não desobedecemos. Sem distinção. Sem distinção, é para todos. Né? Porque a salvação vem pela não desobediência, é pela obediência a Deus, a sua doutrina e o seu mandamento. A salvação vem pela fé. Que fé é essa? A obediência à sua doutrina e o seu mandamento. Essa é a fé de Deus e a nossa fé, né? Porque a fé de Deus não tem desobediência, não tem mácula. Assim será a nossa fé também para com Deus. Se a nossa fé for a fé de Deus, então nós não devemos ter pecado algum. Né? Não devemos ter desobediência alguma para com a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a igreja de Deus, que Ele deixou para nós, né? Para nós seguir, né? Sem distinção, pois não há distinção, é para todos. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Está falando para o povo que era de Deus, né? Serve para nós, sendo justificado agora gratuitamente pela sua graça. Agora vem, né, eles que aceitaram. Os que não aceitaram não, estou falando dos que aceitaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele que continua do pecado, né? Esse que era o povo que era de Deus, que Cristo veio resgatar e não conseguiu, porque todos pecaram, esse povo. Mas agora eles são destituídos. Eles não vão estar na glória de Deus. Esses que não aceitaram Cristo, né? Estão destituídos. Estão da glória de Deus, né? Pecaram e estão destituídos. Estão da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Sendo agora esses que receberam, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, né? Porque quando Cristo morre para eles, Cristo perdoa eles, né? Eles são redimidos do pecado que cometeram, não nós. Os israelitas e os judeus que mataram Cristo, eles são redimidos. A redenção aqui, essa redenção é para eles, né? Sendo justificado gratuitamente. Deus justificou ele quando estava já no seu último suspiro. Ele disse: Pai, perdoa-os. Cristo pediu o perdão de todos os ingratos que abandonaram Deus. Só que eles ficaram lá. Muitos vieram e muitos ficaram. Muitos estavam e muitos voltaram de novo, né? Quando Cristo estava vivo ainda. Então, mediante a redenção que há em Cristo, sendo justificados eles que crucificaram Cristo, né? Gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos, né, outroras cometidos, né, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo
e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Né? Então, esse povo que crucificaram Cristo, né? Cristo pediu o perdão dele, né? Pediu a Deus a justificação, né? Porque ele seja justo, também justificador daquele que tem fé. Cristo é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que justificação é essa? De que fé é essa em Jesus? É a obediência, minha gente. Porque fé qualquer um diz que tem. Ah, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, mas se continua fazendo errado, a sua fé é vã, a sua fé é nada, não serve. A fé verdadeira é a fé de Deus. É a fé com amor puro, sincero, obediente à doutrina e o mandamento de Cristo, que é a igreja de Deus, que ele adquiriu quando morreu na cruz. Quando ele morre lá, ali, porque ele está morrendo. Eu vou explicar esse assunto para vocês, que vocês não devem entender, né? A igreja de Deus é constituída pela morte de Jesus. De que forma? De que forma é constituída a igreja de Deus pela morte de Cristo? Pelo seu sangue. De que forma? Porque Deus enviou seu Filho para os seus. Deus tinha um povo aqui na terra. Deus tinha um povo, aquele povo que tirou do Egito. Muitos foi morrendo, foi trazido para a terra prometida, muitos foi morrendo e foi nascer outro. Nunca acabou a herança de Deus. Essa é a realidade. Nunca se acabou a herança de Deus, porque foi morrendo uns e nascendo outros. E foram admoestados através da lei de Moisés, todos eles. Mas chegou um tempo que eles não quiseram aceitar mais a voz de Deus, a palavra de Deus, e foram após a palavra do homem, né? E deixaram a legião de Deus e foram para a legião do mal. E o que aconteceu? Deus enviou vários profetas, né? Várias pessoas para resgatar esse povo. Até resgatavam por um certo tempo, mas quando esse povo que resgatou morria, eles voltavam para a legião do mal novamente. E assim foi até Cristo vir. Isaías até relata que já tem falsos pastores comendo os dízimos, pregando heresia, dando ouvido à voz do homem e não à voz de Deus. Isso Isaías relata. Isaías relata que Deus vai mandar seu filho para resgate deles se eles não se endireitarem. Mas não aconteceu. Malaquias veio e falou que ele estava roubando o povo, porque estava pegando nas suas igrejas, ele estava pegando o dízimo, como no dia de hoje também, né? Da mesma forma. Quando Deus envia Cristo, Deus diz, Deus deu, presta atenção nisso, porque tem muita gente que se engana com esse versículo. Pensa que é nós nos dias de hoje. E Deus deu, não é. Quando Deus está dizendo que deu seu povo para Cristo, é o povo israelita, é o povo da tribo de Judá e todos os outros que eram de Deus, herança. Deus deu esse povo a Cristo para que Cristo resgatassem, porque eles tinham se desviado para a legião do mal e deixando a legião de Deus. Mas o que aconteceu? A legião do mal novamente prevaleceu e Cristo não conseguiu resgatar esse povo, mesmo Deus mandando eles se transformar em carne como eles. Cristo não conseguiu fazer todos os milagres que Cristo fez. Cristo não conseguiu. Os 90% continuou lá. Muitos vieram para Cristo, se arrependeram, mas voltaram de novo. Quando Cristo foi morto, eles não acreditaram não, em Cristo não, eles voltaram, né? E eles mataram Cristo por conta disso, por não aceitar, né? Porque eles estavam na legião do mal e eles queriam seguir a legião do mal e não a Deus. Então, né?
como eu estou lendo aqui, Cristo é o justificador desse povo aqui, para a demonstração da sua justiça. Cristo morreu neste tempo presente, que está no tempo presente aí, não é hoje, é nesse tempo presente lá, né? Para que ele seja justo, quem? Cristo, e também justificador daquele que tem fé em Jesus, que acreditaram na sua doutrina, no seu mandamento, que se arrependeram, que se batizaram, né? Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por quê? Porque lei das obras? Não. Pela lei da fé, né? Pela lei da fé. Porque a lei das obras era a lei de Moisés, né? Era a lei de Moisés, mas não pela lei da fé. A lei de Cristo é uma lei espiritual. Não é que não devemos fazer obra, devemos sim, né? Devemos fazer obra, diferente das obras de lá, da lei de Moisés. As obras da lei de Moisés eram levar boi para sacrificar, levar carneiro para sacrificar, né? Fazer aquelas festas com sacrifício. Essa era as obras para a lei de Moisés. Mas as obras para a lei de Cristo é muito mais amplas, né? É muito mais amplas, né? Então, a jactância dele foi excluída. Não tem mais, né? Essas coisas lá, para a lei de Moisés, porque estamos na lei de Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, né? Sem as obras da lei de Moisés, né? É pela fé. Que fé é essa? É a obediência. Essa é a fé. É justificado pela fé. Que fé é essa? A fé é a obediência à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja que Cristo nos deu. Se nós cumprimos essa fé, aí sim, né? Seremos cristãos verdadeiros. E porventura Deus somente, né? Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Está perguntando, né? Também dos gentios, certamente? Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, que é os que não aceitaram lá, né? Eles são circuncisos. E também por meio da fé a incircuncisão, né? A incircuncisão é nos dias de hoje, né? Nós não precisamos fazer esse tipo de incircuncisão, né? A incircuncisão é nós plantar a fé em nosso coração, que é a obediência à doutrina de Cristo e os mandamentos que Ele deu através de Deus, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Está falando aqui da lei de Cristo, não é mais da lei de Moisés. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, né? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Que lei é essa que é estabelecida? A lei de Cristo, né? Essa lei que é estabelecida aqui é a lei de Cristo, não é a lei de Moisés mais, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, que vocês prosperem abundantemente dentro da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus, né? Que vocês mantenham-se firmes nessa doutrina de Cristo, não na doutrina de homem, nem nos mandamentos de homem. Voltarei com o próximo vídeo em Romanos capítulo 4, que vai narrar
Abraão foi justificado pela fé, né? Abraão foi justificado pela fé. Esse é o próximo vídeo em Romanos capítulo 4. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha que você dá para fortalecer o canal. Compartilhe esses vídeos para aqueles que ainda não viram a verdadeira palavra de Deus. Inscrevam-se no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,